Olá pessoal, Pedro aqui novamente, dessa vez acompanhado por essa querida amiga Débora Moraes. Vou deixar que ela se apresente melhor e hoje a gente vai falar sobre bilinguismo e TDAH. Isso. E aí, Débora, conta um pouquinho pro pessoal quem é você, o que você estuda. Olá pessoal, primeiramente é um prazer, meu amigo, estar aqui. Acho que a gente idealizou um pouquinho, né? Foi. Esse momento, desde quando eu comecei a estudar o que realmente o Pedro acabou de falar, bilinguismo e TDAH. E ele queria esse vídeo já faz muito tempo e eu dizia, amigo, eu nem qualifiquei ainda, nem cheguei na metade do processo, vamos esperar um pouquinho. E finalmente chegou a defesa. Foi assim, foram 2 anos muito sofridos, mas muito gratificantes. Eu estudei algo que realmente fez diferença para mim, né? E para tantos outros, e essas pessoas com TDAH com toda certeza. Então, já me apresentando e explicando um pouquinho do que eu faço. Hoje atualmente, eu sou doutoranda em Linguística pela Universidade do Porto, mas a minha dissertação, meu projeto de pesquisa foi defendido pela UFPB, com muito orgulho, e eu estudei bilinguismo com TDAH. Estudei o bilinguismo no TDAH no âmbito do processamento linguístico, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, não é no âmbito clínico, até porque existem muitos trabalhos com TDAH nesse aspecto, né? Fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos trabalham com TDAH, e eu quis uma vertente diferente, porque o bilinguismo, a língua inglesa sempre esteve na minha vida desde muito cedo, e eu queria continuar trabalhando com isso, professora bilíngue por muitos anos, e eu queria que isso percorresse a minha área acadêmica. E a motivação também de estudar isso foi uma motivação pessoal. Além de ser professora bilíngue por muitos anos, eu tenho amigos com TDAH, e isso mexeu um pouquinho comigo. Quando eu fiz a minha seleção do mestrado, eu trouxe um outro projeto que envolvia bilinguismo, mas não essa temática, essa problemática do TDAH. E quando eu levei para o meu orientador, ele simplesmente gostou bastante, ficou muito interessado na pesquisa, me apresentou vários trabalhos, né, que tinha com TDAH, monolíngues, e a gente começou a trabalhar e a estudar muito, né, ler muito sobre bilinguismo. E eu queria atuar nisso, porque eu tenho esses amigos com TDAH e eu percebi que esses amigos falavam uma segunda língua, e eu disse, por que não? Por que a gente não trazer o efeito do bilinguismo, porque tem sido assim um estudo mundial mesmo. Vários pesquisadores têm se empenhado para falar sobre o bilinguismo, para estudar, fazer experimentos sobre o bilinguismo. Então, eu quis trazer essa temática por isso. Vai num âmbito meio pessoal mesmo, porque você tem que gostar, né, para estar 2 anos, e agora eu vou dar continuidade no doutorado, continuar fechando aquelas brechinhas que ficaram, que a gente não consegue resolver tudo no mestrado, porque são 2 anos. Então tem que ser algo que faça sentido para você, sentido para a ciência, para o âmbito acadêmico. Então foram por essas razões mesmo. Eu acho importante falar sobre o TDAH, porque pode ser que eventualmente alguém esteja vendo esse vídeo e não saiba. Eu acho difícil, mas pode ser. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso, 2 vídeos especificamente. E também já fiz vídeo falando sobre a aquisição de novo idioma com outro profissional da área. Mas eu queria que você explicasse pra gente quais foram os principais achados do teu estudo. O que o bilinguismo interfere na mente de uma pessoa que tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Melhora os sintomas? Piora? Quais são os efeitos exatamente? Isso, muito bom, muito bom. Então a gente tem que começar falando de como o caminho que eu fiz para poder chegar nisso, os artigos que eu li, quem eu segui para colocar na minha pesquisa. E assim, meio que unanimemente foi a Bialystok, né, uma pesquisadora muito renomada, que ela trabalha com bilinguismo já faz muitos anos. E assim, a Bialystok, ela bate o martelo, e o bilinguismo para ela é tudo. Então, os pesquisadores também vão com mais calma e às vezes rebatem a forma que ela fala, né, sobre o bilinguismo. Mas ela apresenta muitos estudos que apontam os benefícios do bilinguismo. E o primeiro que me chamou a atenção foram com crianças bilíngues com TDAH. Então ela encontrou, foi a primeira parte aí foi que me chamou a atenção, é que nisso temos 2 características similares para o bilíngue sem TDAH e o TDAH, a pessoa com TDAH. Nós iremos, ao longo da vida, os bilíngues, ter uma questão que nós chamamos de redução da automaticidade lexical. Por quê? Como a gente
gerencia duas línguas, duas ou mais, né, a depender de quantas línguas falem, você vai usar mais aquela que está sendo precisada para aquele momento, né? Se você está no Brasil, isso, exatamente. Você está no Brasil, você vai usar o português, você está nos Estados Unidos, na Inglaterra, vai ser o inglês, mas você sabe mais de uma língua. Então, ao longo dos anos, você vai encontrar um pouco de redução na automaticidade lexical, que é justamente o acesso ao nosso léxico, o nosso dicionário de palavras que nós temos no nosso cérebro. Então, o TDAH também tem essa redução da automaticidade lexical, mas a questão é, para o bilíngue, isso acontece porque ele tem um gerenciamento mais aprimorado do seu controle executivo. Então, isso faz com que ele aprimore o seu controle executivo, mas para isso ele vai fazer muito esforço. Então, ao longo do tempo, ele vai esquecendo uma palavrinha ou outra, a depender da língua que ele está mais usando. O TDAH, por outra vez, vai ter um controle executivo enfraquecido e por esse controle executivo enfraquecido, ele vai ter essa redução na automaticidade lexical. Então, não vai ser fácil para ele rebuscar, trazer essas palavras constantemente. Então, ela encontrou isso. Ela estudou isso com crianças bilíngues e viu que um dado interessante é que alguns testes que ela fez, de Flanker e Stroop, que são testes específicos que envolvem cor, envolvem setas, né, que eles colocam na frente dos participantes, realmente os TDAHs não foram muito bem. Mas na proficiência linguística, quando eram bilíngues com TDAH, eles estavam indo melhor do que os monolíngues. Então, ela foi estudando isso e foi crescendo. Mais para frente, ela participou de um outro estudo só sobre o impacto do bilinguismo no controle executivo e percebeu que crianças bilíngues, elas têm um controle executivo aprimorado, têm uma facilidade para resolver situações, para poder fazer o task switching, para poder resolução de problemas, como eu mencionei, criatividade. Então, foi comprovado e os vários estudos que nós temos, não necessariamente com TDAH, mas com bilinguismo, nós temos que crianças e adultos bilíngues, eles têm um controle executivo aprimorado. E, em contrapartida, como eu mencionei, o TDAH tem um controle executivo enfraquecido pela a questão dos sintomas, desatenção, impulsividade, né? Toda essa questão. Então, o que aconteceu? Eu, diante desses estudos que apresentavam que bilíngues têm um controle executivo aprimorado e o TDAH não tem esse controle executivo aprimorado, eu lancei as perguntas de investigação. E se nós juntássemos os dois e conduzíssemos um estudo de leitura automonitorada de palavras isoladas, porque é o experimento que a gente utilizou, para perceber e trazer indícios do favorecimento do bilinguismo para essas pessoas com TDAH. Então, nós conduzimos esse estudo aqui no Brasil. A minha inspiração é a professora Guiomar Albuquerque, que ela começou em 2008 com a sua dissertação e deu continuidade à tese, trabalhando o processamento linguístico de pessoas com TDAH, mas monolíngues. Então, foi uma leitura extensa da dissertação e da tese dela e nós nos inspiramos no experimento que ela conduziu. Ela conduziu 5 experimentos com os mesmos participantes desde o mestrado até o doutorado e o experimento 3 dela, que é a de leitura automonitorada de palavras isoladas, eu fiz com palavras em inglês, com os meus participantes sendo bilíngues. E nós tínhamos uma hipótese, né, de que pelo menos, devido a tanto respaldo para o bilinguismo, nós teríamos que os nossos participantes com TDAH, eles seriam equivalentes no experimento, que pra gente já seria um achado muito bom. Interessante, né? Interessante. E o que a gente teve, na verdade, é que os TDAHs, os bilíngues TDAHs foram melhores nessa tarefa, o que identificou pra gente, o que trouxe como resultado o poder da reserva cognitiva. Que é como o bilinguismo tem sido apontado hoje, né? Um favorecimento e um poder para essa reserva cognitiva que nós temos pelo fato de aprendermos, de termos uma segunda língua no nosso léxico. Então, basicamente, os resultados apontaram que é como se o bilinguismo favorecesse uma maior flexibilidade cognitiva para que a pessoa que tem essa reserva cognitiva que você falou possa resolver melhor as situações que ela precisa resolver ali no momento. Exatamente. Mais uma vez, a Bialystok, ela fala que não há uma experiência cognitiva tão intensa quanto o bilinguismo. Nós realmente podemos fazer palavras cruzadas para ativar essas regiões cerebrais, essas estruturas neurais, né, que nós temos, com certeza.
palavras cruzadas, sudoku e outras coisas que vai nos favorecer. Mas os estudos na neurolinguística e na psicolinguística têm mostrado que não há. Não há uma atividade, uma experiência cognitiva tão intensa quanto o bilinguismo. Aprender uma nova língua traz favorecimentos cognitivos imensos. Isso acontece por conta do processo de neuroplasticidade cerebral, né? Exatamente. As sinapses neurais vão se conectando e vão criando novos caminhos diferentes para solucionar um problema, uma situação. Isso. Eu apresento várias referências, né, na minha dissertação justamente sobre isso também, da questão da densidade da substância, né, cinzenta que nós temos, que ela é maior para os bilíngues do que os monolíngues. Os bilíngues, eles ativam mais regiões neurais que favorecem o cognitivo do que os monolíngues. Então, ao processar, ao ler uma palavra, uma frase, você ser bilíngue, aquilo ali, mais regiões são acessadas, são alertadas naquele momento do que o cérebro monolíngue. Então, há diferenças. Então, alguns pesquisadores vão dizer assim, vamos estabelecer que há diferenças, não vamos dizer que o bilinguismo é melhor. Então, já tem pesquisadores como a Bialystok que diz, é melhor e pronto. Então, pesquisadores se apoiam em outros pesquisadores e assim a conversa vai acontecendo. Até de uns artigos que eu te enviei, que é o Cooking Pasta, é tipo uma reunião que acontece anualmente e eles escolhem um fenômeno para conversar e teve o fenômeno do bilinguismo, eles foram conversar e prós e contras. Então, um rebatendo, os cientistas rebatendo os outros e vai existir isso. Mas, de fato, nós precisamos entender que o bilinguismo transforma, sim, as regiões neurais, ele trabalha no controle executivo, aprimora esse controle executivo. Então, assim, é imenso todos os benefícios que o bilinguismo traz. Perfeito. Eu vou deixar esses artigos que você me mandou para o pessoal dar uma olhada na descrição do vídeo. Ótimo. E eu peço que, se você está gostando desse papo, deixa teu like, se inscreve no canal, que isso vai ser muito importante para que esse canal cresça cada vez mais e eu possa trazer outras pessoas tão capacitadas como a doutoranda Débora para falar aqui no canal. Débora, os estudos eles já vêm apontando que o bilinguismo ajuda demais no retardo, digamos assim, de quadros demenciais como Alzheimer e comprometimento cognitivo leve. Os estudos sobre bilinguismo falam algo acerca de como o bilinguismo pode ajudar nos sintomas do déficit de atenção ou hiperatividade? Sim. Antes de eu mencionar do déficit de atenção, é válido a gente mencionar como que o bilinguismo era visto no começo e como ele está hoje e o poder que ele tem, né, para essas outras áreas que a gente tem trabalhado. O bilinguismo, no comecinho ali dos seus estudos, na década de 1950, era visto como uma coisa muito negativa. O problema da criança bilíngue, essa criança é retardada, por isso, então não deixe que ela aprenda uma outra língua. Então era muito negativo no começo. Mais pra frente foi se passando, então os estudos foram melhorando. Em que sentido? Nessa época não se conduzia com a acurácia os experimentos para que você pudesse dizer que aquela criança era realmente proficiente numa segunda língua. O status econômico era muito importante, então os participantes não eram pairados de forma equivalente. Então não era realizado experimentos de forma I was gonna speak e falar inglês, de forma accurate. Então não era visto assim, não era feito muito com muito zelo durante todo esse processo. Então hoje em dia o bilinguismo já não tem mais essa visão. O bilinguismo ele é visto como uma ferramenta, um fenômeno que só traz benefícios socioculturais. Você tem mais oportunidades de emprego, você consegue controlar melhor várias coisas e trabalhar nesse controle executivo. Temos estudos que mostram que o bilinguismo na universidade, no Hospital Universidade na Índia, foi conduzido um estudo com 648 participantes com relação à demência. Então, foi apontado que os bilíngues que foram participando dos testes, né, que foram realizados lá, eles tinham um atraso nos sintomas da demência de mais ou menos 5 anos. Então, ou seja, quem não quer que realmente, se for, né, para isso acontecer com você, e eu pontuo aqui, não significa que a pessoa não vai desenvolver caso ela seja bilíngue. Exatamente, Pedro. Mas significa o quê?
o poder do bilinguismo, o poder da aquisição de uma segunda língua, de uma terceira língua e assim vai te favorecer cognitivamente falando, poderosamente. Então, isso é comprovado. Então, houve esse retardo dos sintomas em 5 anos. Não só para demência, mas para Alzheimer também. São estimulações cerebrais, tudo exatamente. Isso que você citou, querendo ou não, né? Então, o que a gente tem hoje com relação ao TDAH no Brasil, nós temos o meu trabalho como sendo um dos pioneiros, trabalhando bilíngues com TDAH. Nós só havíamos, até então, nós só líamos trabalhos com TDAH monolíngues no Brasil. Então, o que a gente percebeu até então? Que realmente o sujeito, o participante com TDAH, ele enfrenta dificuldades, ele consegue realizar a leitura, consegue se desenvolver proficientemente na academia, nessa parte linguística, mas ele precisa de mais tempo para... Ou seja, ele demora mais para se tornar fluente. Isso. Então, o que eu apresentei com o meu estudo e o estudo da Bialystok com outros pesquisadores que mostrou que na questão da proficiência linguística, ser bilíngue com TDAH favorece, então é um combo. Estamos trazendo evidências que aprender uma segunda língua traz essa reserva cognitiva que faz com que o TDAH possa ter uma função executiva mais aprimorada, e a função executiva trabalha com a memória de trabalho, com task switch, planejamento, resolução de problemas, e isso faz com que você possa ter uma vivência melhor, né? Uma experiência de vida acadêmica, social melhor, porque os sintomas do TDAH são muito sérios, né? Então, se não são acompanhados por psicoterapias, por psicólogos, psiquiatras e porventura questão medicamentosa, não é? Você vai ter grandes problemas, né? Quantos aqui que você já atendeu no seu consultório passam por situações constrangedoras, esquecimento, impulsividade? Então, o que a gente tem se proposto como psicolinguistas é de trazer favorecimento, e a gente tem visto que a aquisição de uma segunda língua favorece. São os resultados do meu estudo, os resultados de outros estudos, poucos ainda no Brasil, mas muitos lá fora, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, e agora no Porto, né, também. Iremos desenvolver mais, mas são fatos, né? São dados que são estatisticamente comprovados, porque todo esse experimento que a gente realiza passa por um processo estatístico. A gente precisa ter o chamado p-valor estatisticamente significativo para que tenha resultados, e nós tivemos. Então, eu não tenho como não incentivar que as pessoas desenvolvam uma segunda língua, aprendam uma segunda língua, especialmente se você tem TDAH, se você tem um laudo, um diagnóstico. Se você não tem também, adquira uma segunda, terceira língua. Mas como eu tenho trabalhado com essas pessoas e com o bilinguismo, tem sido algo que a gente tem sim mostrado a validade da reserva cognitiva devido ao bilinguismo. Perfeito, Débora. Para a gente concluir, quais estratégias você acha que uma pessoa com TDAH deveria adquirir ou tomar de diferente de uma pessoa sem o TDAH? Há diferenças na forma de aprender um novo idioma, ou basicamente as estratégias seriam as mesmas e as dificuldades seriam as mesmas também? Qual é a tua opinião sobre isso? As dificuldades não são as mesmas, né, Pedro? A gente sabe bem que o TDAH vai enfrentar uma dificuldade maior de concentração, impulsividade, a questão foco atencional, Isso, exatamente. Menciono também na minha dissertação a questão da aquisição da primeira língua para o TDAH. Professores que estão assistindo sabem que o processo de alfabetização é sofrido, é cansativo. Então, com TDAH é mais ainda. Então, a gente percebe que há essa dificuldade. Então, é mais custoso, que é como a gente chama dentro dos estudos experimentais. O que é mais custoso e menos custoso no processamento. Então, vai ser mais custoso, sim. Porém, o adulto ele já desenvolveu várias estratégias, né? Como a gente já conversou, e como o relato dos meus participantes são as estratégias que eles têm de vivência. Então, muitos deles têm muitos post-its ao redor do seu computador, do seu local de trabalho, e encaram a questão da bebida alcoólica como uma coisa muito séria e não bebem nem um pouquinho mesmo, nem socialmente, porque sabem que isso afeta. Uns fazem uso de medicamento, outros pedem auxílio e prestação de contas com o psicólogo ou com pessoas dentro de casa. Então, estratégias são as que eles vão precisar para o seu dia a
dia. E quando você passa isso para a aquisição de uma segunda língua, é preciso saber exatamente o teu melhor horário de estudo, aquele momento que você considera que você está mais concentrado, porque o TDAH ele consegue se concentrar. Sim. A questão é a concentração, a atenção sustentada, Isso. que demanda o quê? Muito mais tempo. Então, assim, 20, 30 minutos de aula por dia, o TDAH consegue, tá? É até bom a gente também defender os nossos, né? Nisso, ele consegue, sim. Talvez seja mais a questão, e vai depender do sintoma que é mais aguçado, da impulsividade ou hiperatividade, mas assim, ele consegue prestar atenção, só que ele vai demandar mais tempo para algumas coisas. Então, também ter calma com você mesmo, né? Para você entender no seu processo, mas eu acho que repetições, né? Todo professor de inglês trabalha com isso, então o TDAH vai precisar de mais repetições. Questões visuais é indispensável, questões visuais das palavras que você precisa aprender, conseguir entender que você vai demorar mais um pouquinho, porque estamos falando de adultos e de crianças, são dois processos diferentes, né? A criança com TDAH, mas que está inserida no âmbito bilíngue, vai ser um pouco mais fácil do que o adulto que não desempenhou isso na infância, por toda aquela janela de aprendizado que existe até os 9 anos, mais ou menos, então ela vai estar aberta para tudo isso. Então vai ser um pouco mais fácil, embora custoso, porque vai ser uma pessoa com TDAH, como você já deve ter dito, não é uma coisa que tem cura, né? A gente consegue trabalhar com terapias, com medicamentos e estratégias, né? Mas aquilo que eu passo para os meus alunos, que eu também continuo como professora de inglês, e eu passo para o TDAH, é sempre assim, lições curtas que envolvam todas as 4 habilidades na mesma lição. Então, speaking, listening, reading, writing, em textos, em reportagens curtas. Eu tive 2 alunos adultos com TDAH e quando eles me passaram o laudo, eu comecei a trabalhar em cima disso e a resposta que eles me deram com relação a isso é: teacher, realmente uma aula curta, com textos curtos e aplicação na mesma hora da aula é o que eu consigo ter para mim te oferecer também. Sim. Então é isso que eu continuo trabalhando em aula, em sala com eles, mas no modo geral você vai precisar seguir aquela questão de você continuar assistindo as séries, continuar desenvolvendo isso. É isso que eu ia falar. Eu sempre gostei muito de futebol americano e eu sinto que o momento em que eu mais consegui aprender inglês foi quando eu utilizei essa atividade que eu gostava demais para aprender inglês. Eu acho que o TDAH ele é muito beneficiado também quando ele usa daquelas preferências dele, que não necessariamente seria o hiperfoco, né? Porque as pessoas também confundem muito. As pessoas também confundem muito o que é hiperfoco e o que são preferências pessoais, né? Mas quando você utiliza suas preferências pessoais para aprender inglês, né? Assistindo a série que você gosta, o esporte que você gosta, eu acho que você consegue se concentrar e manter uma atenção sustentada por muito mais tempo. Isso. O inglês, o espanhol e qualquer outra língua que você deseja aprender tem que ter uma motivação, que é o que eu faço, a minha triagem quando eu pego um aluno novo e eu converso com a sua motivação, porque eu preciso entender o que te move a querer aprender uma segunda língua e eu poder te dizer quanto tempo mais ou menos vai durar o teu processo. E é isso que a gente faz dentro da sala, é isso que a gente trabalha, o que você gosta de falar, o que você gosta de fazer. E aquele que tem TDAH é mais imprescindível ainda me dizer o que gosta, aquilo que tem mais prazer em aprender, a tua necessidade. E como eu falei, textos curtos, lições curtas, que trabalhem a aplicação na mesma aula, isso é muito importante. Isso é para criança ou para adulto. Perfeito. É isso que eles precisam. Débora, muito obrigado pela sua participação nesse canal. Eu acredito que o pessoal também gostou bastante. E toda sorte do mundo lá em Portugal, no desenvolvimento da sua pesquisa. Como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal entra em contato com você? Pronto, eu tô com o meu Instagram, certo? Tá aberto. Por causa dos cursos que eu também ministro com outra amiga professora. Então é Deb Moraes B. E o meu e-mail é debramorais@gmail.com. Vamos deixar aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações para receber vídeo novo toda semana. Um grande abraço e tchau, tchau.